Olá pessoal, estamos aqui novamente. Tô dando continuidade ao vídeo anterior aí que falamos sobre candle gatilho e candle de continuidade. E eu havia prometido aí uma regrinha de coloração, né? Que a gente vê, eu vi pela primeira vez aí com o JB Trader. Onde mostra os gatilhos mais fortes aí, né? Exemplo, por exemplo, esse 26 aqui, porque ele é um gatilho que violinou o candle de continuidade anterior e ele reverteu o movimento, assim como o 30, né? Ele violinou o candle de continuidade anterior, né? O 29, e aí ele derreteu. Essa regra de coloração ela só vai marcar os candles que violinam os gatilhos que violinam o gatilho anterior e não ganham esse gatilho, ou seja, ele termina dentro do gatilho, né? Então, por exemplo, se ele ganhar, ele não marca, tá? Então acaba se tornando aí em função das regrinhas dele, ele acaba marcando não muitas vezes no gráfico e ele é muito assertivo, tá? Então assim, eu sugiro que para quem não tem uma noção, né, do que é um candle gatilho, candle de continuidade, caiu meio de paraquedas aqui no vídeo, que volte no meu vídeo anterior, onde eu explico as definições, né, dentro do nosso operacional de price action, o que é um candle gatilho, o que é um candle de continuidade. E aí vocês vão conseguir entender claramente do que a gente está falando aqui. Beleza? Vamos lá então? Bom, bora lá. Vamos para a regra de decoloração. A gente vem aqui em estratégias. Criar regra de coloração. Então, a gente vai começar criando uma regra de compra, né? Então vamos aplicar aqui como se fosse né, que ele marcasse para nós o candle 26 aqui. Então o que eu quero? Ele já deu automaticamente o que eu quero, né? Então eu quero que o fechamento dele, né, seja maior do que o fechamento em 1, né? O fechamento em 1 é do candle anterior, né? Então se fosse fechamento em 2 é dos dois últimos, em 3 dos 3 últimos e assim sucessivamente. Então é bem isso que eu quero, o fechamento dele é maior do que o fechamento anterior, então isso indica que é um gatilho, né? Que ele é um gatilho de reversão numa tendência de baixa. Mas não só isso, né? Eu quero que, além disso, eu quero que a mínima dele seja menor do que a mínima anterior. Então eu escrevo aqui, né? Então eu quero que essa mínima aqui seja menor do que a mínima anterior. Então eu quero que ele violine o candle de continuidade anterior, né? Que o meu gatilho violine. Então eu tenho que escrever aqui uma regrinha. Deixa eu ver se eu clicar aqui, ele vai lá para as possibilidades. Eu acho que se eu vier aqui em indicador, talvez. Deixa eu ver. Deixa eu ver se aqui, onde ele é personalizado. Deixa eu ver se eu escrever aqui ele acha lowest. Não, vamos escrever aqui mesmo. Então é lowest, que é a menor de todas. Lowest, lowest, low, parênteses low, né? A menor mínima de um candle só, né? Tô falando de um candle só. Lowest low, ela seja menor. Eu quero que ele seja menor aqui, ó. 26 tem que ser menor do que o 25. É menor do que o lowest low do anterior. Ctrl C, né? A minha mínima tem que ser menor do que a mínima anterior.
Ctrl V. Como é que eu identifico o anterior? Assim, opa, não é isso aqui não, é aqui, 1, beleza? Então é isso, lowest low menor do que o anterior, né? Então, isso, beleza. Aí eu vou criar mais uma regra, que a minha máxima, né? Essa máxima do candle gatilho não ganhe o candle de continuidade anterior, né? Ele não pode ser tipo o 22 aqui, ó, que o 22 ele ganhou o 21 aqui para baixo, parece que não, mas ele ganhou. Então ele não vai pintar esse cara aqui, mas aqui eu quero que ele pinte. Então, se ele violinar ou ganhar o candle de continuidade anterior, que é o candle de referência, eu não quero. Então vou criar mais uma regrinha. Então aqui eu vou colocar a máxima dele, né? Então é highest máxima, né? Maior do que todos, highest high de 1. Então, highest high ela tem que ser menor, né? Eu quero que ela seja menor do que o anterior. Então aqui tá maior, eu vou mudar para menor, menorzinha do que o anterior. Aqui eu vou copiar, Ctrl C, Ctrl V, para ser menor do que o anterior, e aí que o anterior é o 1, né? Então eu tô falando de um só. Se você quiser fazer para 2, para 3, para 4 candles anteriores, é a sua escolha, né? Mas a regrinha é essa, é só em relação ao anterior. Beleza, então teoricamente eu estou criando uma regra, né, que o meu fechamento tem que ser maior do que o fechamento do anterior. A minha mínima, que é o lowest low, ela tem que ser menor do que a mínima anterior, né? E a máxima do meu gatilho não pode violinar a máxima do candle anterior. Então o meu highest high tem que ser menor do que o highest high do candle anterior, que é a mínima dele, beleza? Então beleza, então a gente já criou a regra. Agora nós vamos fazer a mesma bagaça para o lado, deixa eu colocar aqui para vocês verem, para uma venda, né? Então quando você está num topo, então aqui é para pintar esse candle, né? Por sorte aqui na baita de uma cagada, na verdade, eu achei 2 candles de referência aqui para mostrar para vocês no mesmo gráfico, na mesma tela, né? Então vai dar tudo bem certinho. Então aqui o que eu quero, né? Eu quero venda, então aqui eu quero que ele marque a minha venda, meu gatilho de venda. Então aqui o meu fechamento, né? Ele tem que ser menor do que o fechamento anterior, tumba. Então esse fechamento aqui, né, o 30, ele tem que ser menor do que o 29 para indicar um gatilho de reversão, beleza? E aí eu quero que além disso, eu quero que o Ctrl C, Ctrl V, né, o highest high, a máxima dele seja maior, né, do que a máxima do anterior. Então, por que ele tem que ser maior? Porque ele tem que ter violinado o anterior. Então, vou colocar aqui maior, né, highest high tem que ser maior do que Ctrl C, Ctrl V. Então, o highest high dele tem que ser maior do que o highest high do anterior. Eu sinalizo o anterior colocando entre colchetes aqui o número 1. Se fosse maior do que os dois anteriores, eu colocaria 2, 3 e aí sucessivamente, como eu expliquei agora há pouco. E não só isso, né? Eu quero que a mínima dele não ganhe a mínima do 29, igual ao 22 aqui. O 22 ele fez tudo para dar certo, só que ele ganhou o 21 aqui, ou ele parou no mesmo ponto. Então, para mim, daí não vale.
Então aqui, né, o highest high tem que ser maior do que o highest 1 e aqui volta para o lowest low, né? Lowest. Eita. Lowest low, vírgula, de 1, né? Lowest low de 1. Fecha. Aí eu dou um Ctrl C aqui, porque eu vou ter que digitar de novo. Ctrl. Ai, meu Deus. Vamos lá de novo. Lowest. Aqui eu apertei o Ctrl V. Lowest low de 1. Agora vamos selecioná-lo. Ctrl C e Ctrl V. Ctrl V. E aí eu coloco os corchetes de 1. Aí eu já explico o que quer dizer isso aqui. Tá? E ele tem que ser maior. No caso aqui. Maior. Beleza. Então o que eu estou dizendo nessa linha aqui, né? Nessa nova linha de programaçãozinha aqui. Eu estou dizendo que o lowest low é a mínima dele aqui. Ela tem que ser maior, ó, coloquei já aqui o sinalzinho de maior do que a mínima do 29. O 29 é o lowest low de 1, né? A mínima dele deslocada em 1. Então tem que ser maior do que ele é maior, ele está mais alto. Então é isso. Então esse candle aqui eu vou pintar ele, né? Eu quero que, como ele vai me indicar uma venda, eu quero que ele seja vermelho. Vermelho. Pronto. Então aí eu venho aqui em inserir regra. Beleza. Então eu tenho uma regra aqui para compra, que vai pintar o 26 de verde. Eu tenho uma regra de venda que vai pintar o 30 de vermelho, se eu fiz tudo certo. Então agora já está criada a regrinha. Vamos criar. Vou pôr aqui trader underline astral. Por aqui acho que eu já devo ter alguma regra. Gatilho de reversão. Gatilho de reversão. Salvar. Nome da estratégia inválido. Ok, então deve ser o hífen, será? Por aqui, underline 1, então. Salvar. Regra criada com sucesso. Ok. E agora, pessoal, para inserir essa regra que nós acabamos de criar, a gente vem aqui e coloca inserir regra de coloração. Aí você vem lá, procura pelo nome que você criou, né? Eu vou pôr aqui Trader Astral 1 aqui, ó, já apareceu. Aí você vem aqui em inserir, adicionar e ok. E voilá. Perfeito, hein? Olha aqui, ó, 25. Ele pintou o 26, gatilho de compra. Aí você compraria aqui no próximo, né? Obviamente você espera ele pintar e ele fechar, né? Aí você compraria aqui, né? Se você fosse seguir esse... Vamos dar uma olhada aqui no dia de hoje, quantas vezes ele apareceu. Vamos lá, ó. Então, você não teve nada. Teve alguns que ele quase marca, mas não chega a marcar porque ele viola a regra por algum motivo. Por exemplo, 12 aqui, ó, ele violou a regra porque ele fechou acima do gatilho do candle de continuidade de referência, então não pintou. Aí foi lá para cima. Esse 22 aqui, infelizmente, ele não pintou porque ele fechou na mesma linha do 21. Se ele fechasse um tique para cima, teria pintado, e aí o trader que estivesse seguindo essa regra pegaria essa queda toda, né? Aqui, ó, o 26 ele já foi perfeito, né? Por quê? Porque ele deu uma mínima abaixo do candle de referência anterior e a máxima dele não ganhou, né, o candle
de referência anterior, então ficou um gatilho de reversão. Aí você entraria, né? Você pode entrar tanto na abertura, ou você coloca uma fibra aqui e espera ele violinar, que eu acho que é o mais coerente, né? Stop, né, aqui atrás, e joga o seu gain, quantos pontos você quiser, aí você cria, né? Você estipula aí a partir disso aí, né? Se você quiser colocar, o ideal, obviamente, pessoal, é pelo menos um stop técnico aqui, né? E espera ele violinar, né? E aí entra, e aí você poderia sair até, sei lá, uma marcação, seja lá o que for. Aqui ele pintou outro gatilho de venda, né? O 30, gain de novo, ó que beleza. Aqui ele foi, não deu. Por pouco não deu, né? Se o preto aqui, né? Se esse gatilho de baixa violina que ele daria. Aqui não deu, aqui ele pintou de novo, ó. Então aqui a gente já está na 1, 2, terceira entrada com gain, ó. Olha o tamanho do gain. Aqui ele pintou de novo, né? Deu gain. Agora se você ficasse com medo aqui, né? Porque logo na sequência ele pintou, aqui ele deu uma compra e já deu uma venda na sequência. Você simplesmente poderia sair, né? Porque, sei lá, ele, enfim, ou se você tivesse acreditado, né? Porque ele está numa região de fundo, ido com ele até dar essa reversão, ó, aqui ele pintou, né? Você coloca o stop técnico aqui, provavelmente sairia nessa outra entrada aqui, né? Então, de compra, mas aqui ele ficou num movimento de consolidação. Aí aqui ele deu uma venda, né? Mas tem que ver as regiões. Talvez aqui seja uma região de topo, acho que aqui daria até um stop, né? Aí aqui ele deu uma venda, que foi um stop. Aqui ele deu uma venda, que deu gain. Aqui ele deu uma venda, que deu gain. Então é isso. Vamos ver para dias anteriores aí. Não é ruim não, viu, pessoal? O que tem que ver ó, aqui, ó, compra, foi até aqui, ó, aqui deu uma venda boa. Aqui ele por um trastezinho ele deu uma venda. Aqui, ó, ele deu uma venda boa. Aqui ele já deu uma venda que eu acho que seria um stop, que ele deu uma venda boa. Aqui ele deu uma venda melhor ainda. Olha, aqui ele deu uma compra muito boa. Então é uma regra aí, né, que a gente vê que tem gente comercializando isso aí, né, essa regrinha. Ela não é, eu acho ela relativamente simples de fazer, né? Eu pesquisei no YouTube para aprender a programar aquilo ali, mas é isso, não tem muito segredo não, né? Então assim, o que eu aconselho assim para quem gostou e, né, e achou que vale a pena utilizar, faz isso ancorado em marcações, né? Utiliza as marcações aí, né, do diário aí e tal, e dê entrada quando não seja simplesmente no vazio assim, né? Seja ancorada numa marcação. Eu vou fazer as minhas marcações, até sugiro, quem é bem iniciante não sabe fazer as marcações, tem o vídeo de marcações. Eu vou pausar aqui e vou fazer as marcações, só as marcações do diário, e vou voltar aqui para ver se esses mesmos pontos estão ancorados em alguma marcação, para, enfim, para a gente descartar alguns e pegar outros, tá? Já volto aí. Bom, pessoal, voltando aqui, ó, eu marquei, né, as linhas do diário, né? Novamente surgiram, vou deixar no card no final o vídeo sobre as marcações, para vocês não evitar de bater no meio do nada, né, no vento, né? Então, olha aqui, ó. Então aqui, por exemplo, esse 26 que eu havia marcado, que estava no ar aqui, ó, ele violina uma linha do diário, tá vendo? Então ele dá um respaldo, né, para você entrar. Você tem, né, além
regra, você tem uma ancoragem aqui no diário, né? O 30 também, olha só, ele fez uma negação de rompimento, então forte. Já aqui, por exemplo, no 46, ele tá no ar, né? Tá no vácuo aqui, né? Então talvez não valesse a pena entrar nesse tipo, a menos que você, né, utilizasse de marcações do intraday aqui, né? Por exemplo, colocasse aqui, ó, na igrejinha, né? Devolveu a igrejinha, né? Então talvez valha a pena aí, é do operador, né? Que essa venda ela quase tocou lá no diário, mas aqui entrou naquele movimento de consolidação. Então esse aqui no time frame de 5 minutos, né? E a regra você pode colocar, né, dentro do mesmo layout, ele vai pintar todo mundo, né? Então aqui você vai ter aqui, por exemplo, no 10 minutos, ó, nesse ponto aqui onde ele não marcou nada, daria uma entrada, tá vendo? Porque no 10 minutos ele marcou essa violinada monstro aqui, ó, violinou praticamente 2 diários, voltou para testar, né? Daria para bater uma venda aqui, né? Inclusive no dia de hoje eu bati uma venda aqui, né? Eu bati uma venda só que aqui no 19, e enfim, daria para pegar a venda aqui. Depois ele confirmou aqui, ó, no 11, tá vendo? Então aqui pelo 10 minutos ele daria uma venda já aqui em cima. Depois ele veio aqui, provavelmente tirou no stop gain, igual ele me tirou hoje, né? Eu peguei o stop gain aqui embaixo. E aí depois o 11 ele confirmou novamente a venda, né? Foi lá, violinou o diário e daria para ter pego até esse diário aqui. Então pelo 10 minutos daria para ter pego, o que no 5 não mostrou. Falando, pessoal, baseado nessa regra de coloração, né? E no 15 minutos aqui tem, ó, teve essa mesma entrada aqui, ele deu no 15 também, tá vendo? Aqui, ó, aqui daria um stop no 15, né? Violinou ainda aqui o gatilho, né, do diário, ó, mas aqui ele daria um gain bom, ó. Depois aqui no 15 minutos ele tá dando uma venda boa, ó. Uma venda, né, caiu quase 2 níveis, 850 até esse nível aqui já dá 350 pontos, até aqui embaixo já daria bem mais de 500 pontos essa venda aqui, né, para quem pegou pela regrinha aqui. Pessoal, então é isso. Eu acho assim, quem tiver interesse nesse tipo de apoio, né, pro trading, aí é só olhar aí, né, no vídeo, né, tá bem claro aí a maneira de criar ela, né, você mesmo pode pegar no seu Profit e fazer a criação. Depois aconselho pegar e fazer isso que eu fiz aqui, né, volta o gráfico para trás, né, lá para casa do chapéu, lá, vai olhando lá, pega um dia lá, não sei aonde que você queira ver, ó. Aqui infelizmente não vai ter marcação, que eu fiz a marcação bem pontual lá, sei lá, escolhe um dia louco qualquer aí, né, e vai vendo, ó. Por exemplo, esse dia nem sei que dia que foi esse, dia 27 de dezembro, ó, deu uma entrada boa, olha aqui, ó, deu gain, né, foi até lá em cima. Depois aqui, infelizmente não tem marcações aqui, tá, pessoal, mas ela deu uma venda aqui, né, cara, poderia ir até esse candle ficar verde aqui, ou enfim, você segura, ó, aqui teve outra venda boa, que deu uma compra que pagou, e deu uma venda que não pagou, ela simplesmente foi maravilhosa, né? Aí aqui deu uma comprinha muito boa também, até aqui em cima, depois deu uma venda boa, aqui ele não deu nada, aqui ele deu uma venda que pagou, né? Pagou esse gatilhão de indução aqui inteiro. Depois aqui deu uma compra, né, na violinada aqui, né, esse candle verde aqui já te mandou comprar até onde? Porra, até esse gatilho aqui, ó, venda. Imagine você, né, aqui, ó, tá verdinho essa igreja aqui, deu uma compra, né, e ainda voltou para, além de tudo ainda voltou para, não bateu no 50%, safado, mas foi quase. Mas se o cara pegou aqui, ó, pegou essa alta, depois deu uma venda, depois aqui deu uma compra, mas aqui eu não pegaria, sei lá, menos que ele tivesse violinado um diário, né? E aí vai, galera, né? Aqui
aqui, vamos ver. Aqui depende de como você é ágil aí para subir seu stop, né? Mas provavelmente... Oh, caraca. Que saco, mano. Aí. Olha, deu uma compra, né? Mas possível, né? Compra aqui na violinada aqui, deixa eu ver quantos pontos ele andou. Se você bateu bem no ponto da violinada aqui do gatilho, ele andou... Ixi, 100 pontos na tanga aqui, né? Provavelmente levaria um stop aqui, que eu gosto de colocar, de voltar no zero aqui quando dá 100 pontos. Então, cara, muitas possibilidades aí, né? Pra quem quer uma regrinha aí para auxiliar. Então, é isso, pessoal, né? Se tiver um apoio aí das linhas do diário aí, facilita muito, né? Olha aqui, ó, nesse caso aqui, ó, que bonitinho, olha só o que ele fez. Top, hein? Foi lá, violinou o diário e pumba. Ó, aqui, ó, violinou esse diário aqui, ó, caiu. Aí aqui confirmou de novo e aqui deu stop. Então tem que ver, né? Então é uma regrinha. Nada que você mesmo não consiga visualizar isso, mas sim, né? Acaba chamando a atenção, né? Vou pensar, amanhã talvez eu vá operar com esse cara na tela, pra ver qual que é. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenha agradado. Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau.